RP Notícia, apoio cultural Cinépolis, você nunca viu cinema assim? Hoje é terça-feira, dia 22 de março. Começa agora o RP Notícia e nesta edição você vai ver que dono de um atacadista é assassinado em um bar em Jundiaí, no bairro Jardim das Tulipas. E você vai ver também. Polícia Federal realiza a 26ª fase da Operação Lava Jato, com ações em Jundiaí e Valinhos. Alguns bairros de Campo Limpo Paulista ainda sofrem com os estragos da chuva que atingiu a cidade há 15 dias. Muitos locais estão isolados. Hoje tem o quadro Versão dos Fatos com Reinaldo Basile. A importância de preservar a água e usar a criatividade para o reuso, que pode gerar uma economia de até 50% na conta. Esse e muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. Boa noite. O comerciante Luiz Fernando Giannone, de 43 anos, dono de um atacadista, foi assassinado em um bar no Jardim Tulipas, em Jundiaí, na noite de ontem. Segundo testemunhas, um homem armado com revólver entrou no bar e fez um arrastão, roubando todos os clientes. O bandido mandou todos deixarem tudo que tinham no bolso sobre uma mesa e deitassem no chão. Em seguida, resolveu revistar Fernando e ficou irritado ao achar o dinheiro em seu bolso e disparou a queima-roupa um tiro de revólver na cabeça do comerciante. Fernando era proprietário de uma distribuidora na Avenida Adelino Martins, no bairro Tulipas. A Polícia Federal realizou hoje a 26ª fase da Operação Lava Jato, denominada de Xepa. Foi realizada em vários estados. Em São Paulo, os agentes tinham buscas na capital, Jundiaí e em Valinhos. Em Jundiaí, um empresário foi ouvido em mandado de condução coercitiva. Jundiaí recebeu na manhã desta terça-feira mais uma fase da Lava Jato, denominada agora de Operação Xepa. Na cidade, de acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Federal, foram expedidos mandados de busca e apreensão para 2 endereços. Na região, Valinhos também recebeu a visita de policiais. No ano passado, a Polícia Federal já esteve em Jundiaí, neste prédio na Vila Rami, investigando uma pessoa suspeita de ter ligações com construtoras citadas na Lava Jato. Nesta nova fase, o nome do empresário de Jundiaí aparece novamente. Morador deste prédio em Jundiaí, Flávio Magalhães, ex-auxiliar de arbitragem, foi levado hoje para depor na Polícia Federal de Campinas. Ele tem ligações com a construtora Andrade Gutierrez, que está sendo investigada na Operação Lava Jato. Nesta 26ª fase da Operação Lava Jato, foram 110 ordens judiciais em 8 estados diferentes, mais o Distrito Federal. As ações foram em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, Piauí, Minas Gerais e Pernambuco. A cidade de Campo Limpo Paulista ainda sofre com os estragos da chuva do início do mês. Alguns bairros estão isolados e quem reclama e muito são os comerciantes que amargam os prejuízos. Os estragos da chuva que atingiu a cidade na última semana ainda podem ser vistos. Esta cratera, com aproximadamente 3 metros de profundidade, localizada na Estrada do Garcia, no bairro Jardim São Tiago, em Campo Limpo Paulista, começou a receber os primeiros reparos na última sexta-feira. E os estragos não param por aí. Esta calçada, por exemplo, na Avenida Rubens de Maio Velasco, que é aqui próxima ao ponto que nós já mostramos, também foi prejudicada por conta do temporal. A força da água foi tão grande que parte dessa calçada cedeu. Até mesmo esta grade de proteção veio abaixo. As ruas atingidas precisaram ser interditadas, obrigando o motorista a procurar outras rotas. Seu Francisco é comerciante há quase 19 anos no bairro. Com as obras próximas a seu estabelecimento há alguns dias, ele diz que o movimento caiu e muito. Silêncio total, o movimento parou. O prejuízo que eu estou tendo aqui é uma coisa impressionante. Embora a situação não esteja boa, mas se tivesse reparado esse buraco aí, entendeu? A gente sempre vende alguma coisa, mas com esse buraco não tem como a pessoa chegar até aqui.
Hoje aconteceu o cúmulo de um cliente, veio com a esposa dele comprar o material, parou na avenida, veio a pé até aqui, tá? E eu tive que pegar o meu funcionário, os dois pegaram o material, foram levar até a avenida. Eu fui o único cliente que veio aqui até agora. Segundo a coordenadora da Defesa Civil do município, apesar dos estragos em algumas ruas do bairro Jardim São Tiago, nenhum imóvel foi afetado. São vários pontos que foram atingidos, principalmente na área de deslizamento, como na área de enchente, e a prefeitura está fazendo um trabalho. Existe aí um planejamento para que o rio seja novamente realizado uma limpeza dentro dele, porque acabou aí caindo tubos, tem muito lixo. Então nós estamos aí fazendo um trabalho em conjunto para que seja limpo toda essa parte aqui do rio para evitar a enchente. Com as obras em andamento, Sônia ressalta que não é possível precisar uma data para a entrega dos reparos. A gente não pode falar o tempo. Isso daí, a prefeitura, junto com a Sabesp, aí já está fazendo o serviço certo. Então, demanda um certo tempo, porque é uma cabeceira e tem que ser bem feita para que não haja novamente esse tipo de coisa. No próximo bloco aqui do RP Notícia, tem os comentários de Reinaldo Basile no quadro Versão dos Fatos. E você vê também que está acabando o prazo para a chamada em creches de Várzea Paulista. Até já! A Secretaria de Educação de Várzea Paulista solicita que os pais ou responsáveis compareçam nas unidades de ensino para efetivação das matrículas nas unidades de creche de 0 a 3 anos para o ano de 2016. O não comparecimento no período determinado até o dia 31 deste mês acarreta no retorno da criança para a lista de espera. Mais informações no site varzeapaulista.sp.gov.br. E hoje, terça-feira, é dia de a gente conferir o comentário de Reinaldo Basile no quadro Versão dos Fatos. Para usar uma expressão muito comum na linguagem forense, o destino do nosso país está sub júdice. Esse sub júdice é latim, que em bom português pode ser traduzido como nas mãos da justiça. E essa é a grande verdade. Agora esperamos pelos dias finais deste período de Semana Santa, com os grandes eventos, culminando com a Páscoa de domingo, para então sabermos das grandes decisões dos tribunais do país. Na verdade, a justiça está parada nesse período de Semana Santa. E seria até injusto dizermos que os feitos, os processos estão andando. Mas a grande verdade é que depois que Gilmar Mendes suspendeu a posse de Lula, ministro da Casa Civil, superministro de Dilma, uma enxurrada de procedimentos tomou conta dos tribunais e das varas judiciais do nosso país. É briga com o Ministério Público, com a Justiça Federal, com a Polícia Federal, e um exército de juristas está movimentado aí para atulhar o nosso judiciário com os mais disparatados pedidos. Nas últimas horas, a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva e a de Dilma Rousseff, presidente, tem acumulado uma série de derrotas, principalmente o exército que defende Lula. E por quê? Porque várias decisões têm negado os provimentos pedidos por Lula. E assim ele continua ministro pero no mucho, um ministro que sequer pode frequentar o Palácio do Planalto sob o risco de essa atitude ser considerado um desrespeito ao Supremo Tribunal Federal. Desde que Gilmar Mendes suspendeu a posse de Lula, tudo se tem feito para que a decisão seja revogada.
e para que Lula seja submetido ao crivo do Supremo Tribunal Federal como detentor de foro privilegiado. Mas isso não está ainda definitivamente cristalizado. Nancy Andrighi, corregedora do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Edson Fachin, também do Supremo, e ainda Teori Zavascki e o próprio Gilmar Mendes têm feito de tudo para manter o status quo atual. E como os tribunais não estão trabalhando nesta semana, muito provavelmente vai ficar para depois da Páscoa uma decisão para definir os rumos deste nosso país. Como eu já disse, estamos em período de contrição, penitência e reflexão, como manda o preceito da Igreja. Agora é esperar que, depois da Páscoa da Ressurreição, venha a luz para guiar esse nosso rico, mas saqueado país. Uma boa Páscoa a todos e até a semana que vem. A Secretaria de Educação de Louveira, em parceria com o SENAC, oferece curso de preparação para o primeiro emprego. O conteúdo vai abordar ações de empreendedoras, atividades culturais, estratégias e estudos de caso. Ao final da etapa, o aluno recebe um certificado de conclusão. As aulas estão previstas para começar no dia 25 de abril. Mais informações pelo telefone 3848-1691. Em épocas de crise, o orçamento sempre no vermelho, é preciso estar atento como administrar o dinheiro. Um curso gratuito em Jundiaí tem o objetivo de ajudar as famílias a organizar o orçamento doméstico. Quem tem as informações é Daniela Fagundes. Para você que tem dúvidas de como administrar melhor o seu dinheiro, o educador financeiro Pedro Brajo criou o Bate-Papo Financeiro. Pedro, como funciona esse encontro? Olha, esse encontro ele é composto por algumas datas que nós vamos reunir pessoas e famílias para falar sobre dinheiro. A transparência nessa questão é muito importante, principalmente na data de hoje. E quais são as ações principais que você vai estimular nesse bate-papo financeiro? Finanças para casais, finanças para famílias, como negociar dívidas, como criar filhos independentes financeiramente, dentre outras. E para quem quiser participar, se inscrever, como é que faz? Basta ligar para 4521-0654 ou então escrever para educador@pedrobrajo.com.br. Obrigada pelas informações, Pedro. Daniela Fagundes, para o jornalismo da Rede Paulista. Lembrando que as palestras são gratuitas e estão marcadas para os dias 23 de março, amanhã, dia 13 de abril, 4 de maio e 25 de maio, das 7 até as 9 horas da noite, na rua 23 de maio, 790, Bloco A, na sala 25, no Vianella, em Jundiaí. E a seguir, a gente vê como fica o tempo amanhã nas cidades da nossa região. E tem também uma forma de reuso de água da chuva. Continue com a gente, até já. Já estamos de volta e agora a gente fala da previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da região. Muita nebulosidade com previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. Veja os detalhes da meteorologia. Nesta quarta-feira, aumenta a nebulosidade na cidade de Jundiaí. Segundo a meteorologia, a previsão de pancadas de chuva. As temperaturas oscilam entre 22 e 29 graus. Em Várzea Paulista, esquenta um pouco mais. 30 é a máxima prevista à tarde. De madrugada, a temperatura cai para 22 graus. Também há previsão de pancadas de chuva ao longo do dia. E na cidade de Itupeva, muita nebulosidade desde o início da manhã. Deve chover a qualquer hora. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima fica nos 31. A cidade de São Paulo também amanhece com nebulosidade nesta quarta-feira, dia 23. Segundo a meteorologia, a previsão de pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura cai um pouco e a máxima não passa dos 27 graus. A mínima de madrugada é de 22. De toda a água de superfície que existe no planeta, em lagos e rios, o Brasil tem 12%. Mas isso não impede que falte água. Um exemplo foi a crise hídrica no estado de São Paulo nos últimos 2 anos.
Métodos alternativos são criados para a economia deste bem. Um deles é a captação de água da chuva. A água de reuso pode ser utilizada em carros, jardins e até mesmo dentro de casa. O reaproveitamento da água de chuva se dá por meio de um sistema que coleta, filtra e armazena. É um sistema simples que acontece através da captação de água de chuva através das calhas, né, na residência. A gente capta a água de chuva através das calhas, armazena para o cliente utilizar ou para rega de jardim, lavagem de piso, lavagem de carro, até mesmo até no vaso sanitário. Embora não seja própria para beber, tomar banho ou cozinhar, a água de chuva tem múltiplos usos numa residência para as atividades externas. Primeiro, não lavar o quintal com a água fornecida pelo DAI ou pela Sabesp, né? Principalmente varrer e tal, utilizar, no caso dessa limpeza, utilizar exclusivamente a água de chuva armazenada. E também não lavar o carro, lavar com apenas um balde, um paninho ali de limpeza e utilizar na rega de jardim também. Com a instalação de reservatórios para captar águas da chuva, pode ser uma alternativa para diminuir a conta de água no final do mês. O sistema ajuda a gente economizar a água de chuva de 20 a 50% de água fornecida pelo DAI ou pela Sabesp. 20% a gente parte do pressuposto que vai ser utilizado para rega de jardim, lavagem de piso, e chega até os 50% quando a gente for utilizar em vaso sanitário, para as descargas do vaso sanitário. Hábitos simples do uso consciente da água pode fazer toda a diferença. Confira algumas dicas. Não tome banhos demorados. 5 minutos costuma ser o tempo suficiente para termos uma boa higienização. Desligue a torneira ao escovar os dentes. Ao ensaboar as mãos, feche a torneira, dentre outros. Essas são algumas preocupações básicas que podemos adotar para a grande economia de água. O brasileiro utiliza, em média, 185 litros de água por dia por pessoa. No topo da lista vem os Estados Unidos, com 575 litros diários. E, em último, a Etiópia, com 15 litros. Termina aqui mais uma edição do RP Notícia. Outras informações você encontra no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Boa noite para você e até amanhã.